Olá, seja bem-vindo. Neste bloco nós vamos falar aqui sobre o desenvolvimento humano e diferenças das gerações, né? E o quanto isso influencia nessa parte justamente de liderança, né? E até a forma de comportamento dessas pessoas. Isso vai influenciar então na nossa forma de liderar esses grupos. Então vamos lá. A evolução da humanidade é a evolução das gerações, né, que nós vamos comentar aqui. A humanidade ela foi desenvolvendo e com isso também, essas últimas gerações principalmente, tem tido bastante mudança, né, do seu comportamento e nas suas atitudes aí, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês e o quanto isso influenciou e influencia hoje, então, na nossa liderança. Alvin Toffler aqui é um autor que eu gosto muito, que ele fala justamente dessas divisões aqui, ó. Ele dividiu o desenvolvimento da humanidade aqui em 3 grandes ondas, né? Então seria a primeira onda, que era o que tinha foco mesmo, o que era importante na época era a força braçal ali, né? Das pessoas, mais o terreno, então era a agricultura, né? Fazendo o seu desenvolvimento ali, e crescendo com isso. Já numa segunda onda, já do século XVIII até o século XX aqui, predomínio aqui do setor industrial, que é a era industrial, quando começa a produzir em grandes escalas, né, em grande escala, os produtos que antigamente era mais artesanal e agora em grandes escalas. Então o importante nesse momento era o quê? As pessoas e as máquinas, né? Tanto é que é ali que cria a parte dos especialistas, aquele cara que trabalha especificamente numa máquina e tudo mais. Depois disso, nós viemos então com a terceira onda, que é justamente a era da informação, ou também chamada aí era do conhecimento, né, que é o desenvolvimento aí das pessoas, e o que tem mais valor agora não são as terras, não são as máquinas, mas são as ideias. Né? São as informações, são as ideias. Então entra nessa sequência aí, começa a ter mais valor o quê? A parte intangível, né? A parte de informação, de ideias e tal. Então deixa de ser mais materialista, vamos dizer assim, e passa mais para a parte de desenvolvimento. Então começa a ter mais valor, às vezes, a imagem, a reputação, né? As informações, as ideias, os insights que as pessoas têm para desenvolver novos produtos, e com isso, então, muda essa era, quer dizer, muda a forma de agir. Isso é para mostrar como esse desenvolvimento tem ocorrido, né? E demora para ter essa mudança, mas quando ela vem a mudança, quando acontece essa mudança, ela afeta todo mundo e todos os negócios, né? Vamos lá, então. Continuando aqui, nós temos aqui, ó, eu vou começar com uma frase aqui do Sun Tzu, né? Que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece, mas não conhece o inimigo, então para cada vitória que você tiver, você vai sofrer também uma derrota. Agora, se você não conhece nem você e nem o inimigo, né, nem a si mesmo, nem o inimigo, então você vai perder todas as batalhas. Obviamente que eu não estou falando em relação ao inimigo aqui, quando eu estou tratando do trabalho em equipe, da liderança aqui. Eu estou falando da gente conhecer com quem nós trabalhamos, né? Quem são os nossos liderados ali, quem são nossos colaboradores. E aqui, para você entender isso e usar essa ferramenta, usar esse conhecimento para desenvolver a sua liderança. Então vamos dividir aqui, ó, na geração aqui de veterana aqui, tradicional, que vai até 44, e depois baby boomers, que é depois da Segunda Guerra, depois da explosão da bomba atômica, então entra os baby boomers aí. Aí mais tarde vem a geração X, que é a partir de 66 aqui até 77, mais tarde geração Y, né? 78 até 89, e depois geração Z. Então, cada geração desse tem um tipo de comportamento que nós devemos entender, e por isso, para entender esse negócio do Sun Tzu, que eu coloquei aqui, essa frase do Sun Tzu, porque você tem que conhecer as pessoas, a forma
como elas se comportam, para poder liderar com mais facilidade, mais eficácia, né? Vamos ver algumas diferenças aqui entre eles, né? A geração tradicional, veterana aqui, ela é mais conformista. Depois, já na geração dos baby boomers aqui, eles já são mais otimistas, né? São depois da Segunda Guerra, que acharam que ia ficar tudo uma beleza, né? Que é o final da Segunda Guerra. Quando vem, então, a geração X, eles já são mais céticos, né? Não acreditam em tudo ali, né? Já a geração Y aqui, eles são mais interativos. E depois a geração Z são mais imediatistas. O que mostra isso dentro da empresa? Mostra que você, quando trabalha com grupos heterogêneos, né, em relação às idades aí, você vai ver que o comportamento deles são diferentes. A pessoa ali da geração Z entra na empresa e ele já quer saber, ele já quer ser promovido. Ele já entra questionando por que ele não foi promovido ainda, por que aquele lá é o gerente e não ele, entendeu? O que precisa fazer para ele também ser gerente? São formas de comportamento que as pessoas têm, né? Essas formas comportamentais. Ainda voltando aqui na geração veterana aqui, então não contesta, não é uma pessoa contestadora, não fica questionando as coisas. O Baby Boomers aí já vê o lado mais positivo das coisas. Já a geração X aqui é mais questionadora. Então quer saber o porquê. Então quando você vai passar alguma orientação, você tem que explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Já a geração Y aí é mais contestadora, né? Então ela discorda de uma série de coisas. E aí a geração Z aqui, excentricidade, né? Ela pensa mais nela mesma. Ainda que na geração veterana aqui, no trabalho, o crescimento se dá passo a passo, não questiona a autoridade. Se alguém deu a ordem, ele vai cumprir, né? Já no Baby Boomers aqui, em relação ao trabalho aqui, a razão de viver é envolvimento, é desenvolvimento pessoal. Então, aquelas pessoas dessa geração Baby Boomers aqui, são aquelas que vivem para o trabalho, pensam muito no trabalho, é muito focada no trabalho. Já a geração X aqui quer mais independência, autoconfiança, né? Questiona a autoridade. Então, quando alguém vem falar alguma coisa, mas quem falou isso? Por que eu tenho que fazer isso aí? Então, ele questiona uma série de coisas. Na geração Y aqui, a diversidade, a colaboração, a realização, o consumo, então já entra com outro foco. E aí é importante entender que cada tipo, né, cada geração dessa, isso aqui logicamente que é uma média, não é todo mundo que nasceu naquele ano ou naquele período é assim e tal, mas a maioria, o comportamento é dessa forma, né? Entender isso aí para poder justamente dialogar, se comunicar melhor e com isso liderar essas pessoas. Na geração Z, por exemplo, no trabalho ainda não estão inseridos no mercado de trabalho, mas hoje já no mercado de trabalho e são bastante o quê? Questionadores também, querem o negócio, pensa neles primeiro, né? Primeiro pensa nele especificamente, para depois pensar na empresa, muda de empresa com mais facilidade. Então são formas de agir, né? Diferente de outras gerações. Voltando ainda aqui, geração tradicional, são alheios a tecnologias, é aquele que não entende nada da tecnologia, tem medo de tomar choque. Depois você tem os baby boomers aqui, que têm conhecimentos e experiência, mas são cercados de temor com a tecnologia. Quer dizer, ainda fica um pé atrás com relação ao uso da tecnologia, principalmente se for um pouco mais aprofundada, tiver que ter um conhecimento um pouco mais específico ali. Já na geração X aqui, a adaptação é rápida, né? Proficientes na tecnologia, porque já nasceram numa época aí que já estava saindo, por exemplo, a internet, né, a partir da década de 70, no Brasil aqui mais para a década de 90. Depois aqui a geração Y aqui, tecnologia é algo natural na vida deles, né, bem mais informados, e a geração Z já nasceu plugada, né, na internet. Então já nasceu, a internet já faz parte das ações dele, do comportamento dele, dos brinquedos dele, então já faz parte de tudo isso.
Ainda que na geração tradicional, a tradição e sabedoria, né? Depois, na geração dos baby boomers, aqui o ideal de reconstrução do mundo, justamente por conta da bomba atômica, depois final da guerra, né? Na geração X aqui, ideal de paz, liberdade sexual e marxismo, né? Então, anarquismo, né? Então não é uma pessoa muito, essa geração não é muito de seguir ordens, por exemplo. A geração Y aqui já é mais globalizada, né? Diversidade, multiculturas, então é o pessoal que gosta muito de viajar e tal, de aprender coisas, o que se faz em outros lugares, né? Com outras culturas. E a geração Z é trabalho coletivo e está em escasso aqui na virtude desses jovens, né? Então, ele é mais idealista, pensa nele especificamente e o restante, ele não está muito preocupado com isso. Então, isso tudo mostra que uma forma da pessoa pensar, né, de se comportar, obviamente, se ele tem esse tipo de pensamento, então ele tem um comportamento, uma atitude relacionada a esse perfil que eles têm. E cabe o quê? Ao gestor, aqui, ao coordenador, ao líder da equipe ali, identificar isso daqui e tentar fazer, principalmente na hora de se comunicar, fazer de uma forma adequada para aquelas pessoas. Mostrando que todos eles ali, todas as gerações, têm coisas positivas para poder apresentar. Mas tem que se adaptar e entender a outra pessoa também. Senão você não vai alcançar a sinergia ali, né, um efeito positivo para aquele grupo. E também mostra a forma de a gente se comunicar, que isso é importante, a forma com que você se comunica com a equipe. Vou mostrar um exemplo agora aqui desse desenho, para você entender bem sobre isso. Quando a gente fala, olha, a forma de se comunicar, imagina esse mesmo desenho entregue aqui para essas gerações aí, né, diferentes. Então, alguém poderia fazer dessa forma, escrever desse jeito, ó, ele está aqui o X. Então, diferente de outras pessoas, né? Portanto, é importante você identificar esse perfil dessas pessoas para você se comunicar de uma maneira adequada e não acabar perdendo teu tempo ali, né? Ou não tendo o resultado esperado pela forma com que você se comunica. Ok? Então, nesse bloco nós vamos fechar por aqui e aguardo então vocês no próximo bloco. Até lá!